Muito bom dia, amados irmãos e amigos presentes. É realmente uma bênção e grande privilégio poder estar aqui em Caiei, Porto Rico, e compartilhar uns momentos de companheirismo em torno da Palavra de Deus e todo o programa que Ele está realizando nesse tempo final. Uma saudação ao missionário Miguel Bermudes Marim, lá onde ele está, em Medellín, Colômbia, na congregação que o reverendo Davi Rios pastoreia, e todos os irmãos lá, pastores de diferentes lugares da Colômbia também, o nosso irmão reverendo Afonso Aciero e demais ministros, e também todos os que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 nos diferentes países, e todos os presentes aqui que estão nessa ocasião de hoje, domingo 13 de abril desse ano de 2025, e também ao nosso irmão o reverendo Bruno Cooper e sua esposa, que se encontram conosco, e a sua mãe. Seja muito bem-vinda também no nosso meio, e também o seu papai, que está aqui. E como me dizia a mãe do nosso irmão Bruno, ela me saudou como me conhecesse de sempre, e é a primeira vez que eu vejo ela, e ela colocou como exemplo, ela me saudou: olha como tu estás, e ela disse, é como quando a pessoa vai e saúda a um artista, está cansado de ver ele sempre na televisão e nos lugares, que quando vai já saúda, é como se conhecesse sempre, como se sempre tivesse conhecido. E esse artista diz aí: de onde me viu, onde me conhece? Mas eu tenho estado te vendo nas televisões, em várias ocasiões, muitas vezes, e vejam, assim é o sétimo selo. Vem sendo anunciado desde o Gênesis, e quando aparece, Deus cumpre e fala: mas era isso, eu te conheço há muito tempo. Mas como? Porque estivemos sempre juntos, e essa palavra vem a ser cumprida tanto nele, que vem cumprir essa profecia, como na que estava esperando. Assim que estivemos sempre nos vendo. Agora, eu queria informar vocês também que ontem partiu a nossa irmã Gladys Flores Vargas, como que ao meio-dia, eu creio que foi quinta, eu enviei umas palavras através da sua filha. Dias antes, ela tinha me ligado se despedindo. Ela já queria ir, que por favor pedisse ao Senhor melhor que a levasse, e Deus concedeu o pedido dela. E eu enviei umas palavras na quinta, colocaram a sua filha Johanna, e levou saudações, foi como uma encomenda, e que logo nós voltaríamos a nos ver. Essa semana, pois, estará sendo realizado o velório e o enterro, e já estaremos comunicando no canal da igreja quando será o velório e o enterro, onde habitou o corpo, onde habitou a nossa irmã Gladys Flores Vargas.
a qual, quando ela voltar, voltará jovenzinha, sem nenhum problema de saúde, nesse corpo eterno e glorificado. As nossas mais sinceras condolências para toda a família, irmãos e irmãs da parte desta congregação e também deste servidor. Para essa ocasião, teremos o tema as profecias que se aproximam e leiamos no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 23, versículo 37 ao 39, donde nos dice: Jerusalém, Jerusalém, que matas a los profetas e apedreas. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declara-vos, pois, que desde agora não me vereis até que venhais a dizer: bendito que vem no nome do Senhor. Aí à direita, para cima, nosso irmão ele escreveu: na segunda vinda do Senhor. Apocalipse 14, de 1 em diante. 7, versículo 2. E Isaías 59, 20. Agora vejam, é o anjo que sobe do nascente do sol. As profecias que se aproximam. Podem se sentar, quero ter a bondade. Nesse estudo bíblico estaremos vendo esse tema e estaremos no dia do cumprimento dessas profecias, na etapa que corresponde a esse tempo. Já temos visto a que tem se cumprido, estamos vendo as que Deus está cumprindo e continuaremos vendo as que Ele continuará cumprindo. Se é uma profecia, é algo que está anunciando, apontando algo que vai ser cumprido. E toda profecia e toda revelação vem através de um profeta. Tem sido sempre dessa maneira. Na mensagem O Mistério de Deus no Último Dia, nos diz o Dr. William Soto Santiago, pregado 28 de maio de 2005, em Cali, Colômbia. Agora, temos que entender que antes do cumprimento vem uma etapa de fundamento, vem os preparativos, digamos, como aconteceu, vejam, no tempo de Jesus. Um dia como hoje, comemoramos a entrada triunfal de Jesus a Jerusalém. Mas vejam que houveram os preparativos para realizar este sacrifício na cruz do Calvário. Antes disso, houve uns preparativos que se realizaram para chegar a pleno cumprimento dessa obra de redenção aí na cruz. Esses preparativos foi no comum do povo. Nesta mensagem, o reverendo William Branham diz, o reverendo William Branham, precursor da segunda vinda de Cristo, profeta mensageiro da sétima era da igreja, com o espírito e virtude de Elias em sua quarta manifestação,
levantado pelo Senhor ali na América do Norte. E a sua mensagem percorreu o mundo todo. E temos as mensagens escritos e alguns em áudio. E ele nos diz em uma mensagem, na página 9 da mensagem, qual é a atração do monte, diz: encontramos que isso produziu uma tensão nervosa. Tinha que fazê-lo, deveria fazê-lo, eles estavam esperando, eles estavam imaginando o que ele faria quando chegasse ali. Eles queriam estar ali para tomar qualquer coisa que fizesse. Eles o desejavam. Eles desejavam vê-lo. Eles criam nele. Outros haviam ouvido que ele vinha e foram lá para zombar dele. Por isso, depois de toda a antecipação nervosa, um dia muito pouco comum, um tempo pouco comum, igrejas adormecidas, as pessoas estavam nervosas, havia pessoas demais ali. E então aconteceu, por cima do Monte das Oliveiras. Ele escreve ali Apocalipse 11, do 3 ao 14. E 7, de 1 ao 17, pelo cume do Monte das Oliveiras vem um burrinho branco e desenha uma pedra angular à esquerda. Descendo pela colina com um grupo de pessoas fanáticas gritando, lançando as folhas das palmas, estirando a sua roupa no caminho e gritando: Hosana ao filho de Davi que vem em nome do Senhor. Ele, aquele pequeno burrinho, o seu cavaleiro não era outro senão o Messias ungido de Deus para a hora. Ele escreve ali a entrada triunfal a Jerusalém do filho de Davi. Agora vejam, neste livro de Citas está esse extrato que nós vamos continuar lendo ali, da página 154 do livro de Citas está colocado este pedacinho que nós vamos ler agora, parágrafo 1380. Diz: então, o que Deus estava fazendo? Qual é a atração lá em cima, na serra? É Deus fazendo história e cumprindo a profecia. Isto sempre produz uma atração. Isso sempre produz uma atração. Agora, ele estava o quê? Cumprindo as profecias. Quem tinha falado desse evento? Zacarias. Zacarias tinha dito no capítulo 9, versículo 9: alegra-te muito, filha de Sião, da voz de júbilos, filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, humilde e cavalgando sobre um asno, sobre um burrinho, filho de asno. Zacarias tinha falado, estava nas profecias. E quando essas profecias foram cumpridas, exatamente como havia sido prometido e tinha profetizado, veio ele entrando em um burrinho. Então diz, esse é um grupo de fanáticos. Não, não pode ser isso. Por isso ele dizia, se esquadrinhasse as Escrituras, mesmo dizendo como entrar, não creram. Porque o que é incrédulo não tem como possa crer, possa ver, mesmo colocando na frente deles. Agora o escolhido aí ia louvando, glorificando, hosana ao rei que vem, e alegre e contente eles estavam ali naquela entrada triunfal, assim, simplesinha, como aparentemente se via. O rei de Israel, o rei do universo, entrando em cima de um burrinho,
humana Isso para a era mente humana era inconcebível. Pero era una profecía que Mas ya era se uma había profecia hablado. que já tinha se falado. Ya Dios lo había Deus dicho a través já de los tinha profetas. dito através dos profetas. Ahora miren, Agora vejam, Deus fazendo história e cumprindo as profecias. E isso sempre produz E isto sempre produz uma atração. Atrai a todos os críticos, os abutres, presentados, vamos a decir, vamos dizer, a todos los críticos, a todos os críticos. aparecen siempre. Sempre Los aparecem buitres del mensaje os de esta abutres da mañana, mensagem y essa las manhã águilas también. e as águias também. Ellos Vê? vienen juntos para Eles vêm saber juntos qué está para pasando. saber o que está acontecendo. Algunos vienen por Alguns curiosidad, vêm por curiosidade, algunos vienen a alguns buscar vêm faltas, para procurar faltas, otros vienen para criticar. outros vêm para criticar. Ahí él escribe Aí ele escreve: los tres clases de creyentes. as 3 classes de São crentes atraídos. são atraídos. En el mensaje los Na mensagem, ungidos de los últimos días os ungidos también nos dos habla últimos de dias esto. também nos fala disso. Están todas las Estão clases todas juntas. as classes juntas. Como dijimos esta mañana, Como dizemos esta manhã, crentes, crentes manufaturados e incrédulos. Aí en el libro de citas, Aí no livro de es Citas donde ele escribió em é cima, onde ele escreveu em "La cima: atracción a es atração é porque haciendo Deus historia y fazendo cumpliendo história e la profecía". cumprindo a profecia. Ahora sigue diciendo aquí nuestro hermano Agora Abraham, o nosso irmão Branham continua dizendo aqui: ¿qué hay en el monte? o que há no Se monte? estava cumprindo a Estava se profecia. cumprindo a profecia. Ahora veremos lo que Agora sucede. veremos o que acontece. Agora, En el libro de Zacarías, no livro de Zacarias, no capítulo 9, versículo 9, Zacarias, uno de los Zacarias, profetas, um dos profetas, habló en el Espíritu, falou diciendo, no Espírito dizendo: e aí, habla fala lo que acabamos de leer o que acabamos de ler, de Zacarias capítulo de 9. Zacarias capítulo 9. Alégrate muito, hija de Alegra-te Sião, muito, da filha voz de de Sião, da júbilo, voz hija de de júbilo, Jerusalém. filha de Jerusalém. Eis Eis que o teu rei virá a ti justo e salvador, humilde, e cavalgando sobre um asno, sobre um burrinho, filho de jumenta. la novia, Jerusalén, E aí Israel. escreve em Sião a noiva, Jerusalém e Israel. Agora, ¿qué era lo que estava passando o que com estava aquellos acontecendo com aqueles escribas? escribas? ¿Qué era lo que pasaba com O que aquellos acontecia com sacerdotes? aqueles sacerdotes? ¿Qué era lo que pasaba O com que aquele pueblo religioso? acontecia com aquele povo religioso? Isso foi escrito 487 anos antes de acontecer por um profeta vindicado. Já havia escrito, E já tinha escrito, e já tinha sido escrito e chamado a Bíblia. O rolo do pergaminho do Velho Testamento. Por que eles não puderam ver que essa era a profecia sendo cumprida? Pela mesma razão que eles não podem ver hoje. Eles tinham tomado a palavra de Deus e a tinham feito ineficiente. Ineficiente para o povo, ensinando por tradição, por doutrinas, as tradições de homens. Agora vejam em uma anotação, em um livreto, ele nos diz: não estavam localizados nessas profecias cumpridas entre eles. Não estavam o quê? Localizados. Não estavam localizados nessas profecias cumpridas entre eles. Assim também vai ser com o cristianismo denominacional hoje, na segunda vinda de Cristo. Não estavam localizados nessas profecias cumpridas entre eles. Ou seja, em Jesus. Assim também será com o cristianismo denominacional hoje, na segunda vinda de Cristo. Agora nosso irmão Branham continua dizendo: e se os escribas, pregadores, ministros, homens espirituais assim chamados, ungidos, se apenas tivessem lido a Bíblia, eles não se preocupariam com o que estava acontecendo, eles saberiam que era Deus cumprindo a sua palavra. A história estava sendo feita, a profecia estava sendo cumprida, a salvação do mundo estava chegando, o grande dia fazia com que todos os profetas tinham olhado, todos os que estavam no sepulcro esperavam por aquele dia. Isso é correto. Pense nisso.
todos os que haviam morrido, os virtuosos do sangue dos mártires e dos profetas. Aí à esquerda ele escreve, se tivessem lido, e à direita escreve, vê a promessa escrita e depois vê-la cumprida. Todos estavam esperando a ressurreição. Todos dependiam desse evento. Os que tinham partido no Antigo Testamento dependiam dessa obra que ele iria realizar ali e da obra que estava realizando na terra. E para a segunda vinda do Senhor, os que partiram no Novo Testamento e nos do nosso tempo dependem dessa obra de reclamação. Ali dependiam da obra de redenção. Agora vejam que tudo é paralelo. Eles dependiam que ele cumprisse fielmente o que foi falado dele para ele poder retornar. Se ele não realizasse essa obra à perfeição, eles não poderiam retornar. E não só eles, senão que o mundo, inclusive, teria entrado em um caos. Tudo teria sido um caos. Tudo teria se perdido, mas graças a Deus que ele cumpriu aquilo que os profetas tinham falado. E ele cumpriu tudo que ele tinha que cumprir em sua primeira vinda. Agora, em sua segunda vinda, ele tem que fazer a mesma coisa, tem que cumprir tudo correspondente a esta obra de reclamação, para que tanto os que estão na sexta dimensão, como os que estão vivos, recebam o que ele prometeu: ressurreição e transformação dos vivos. O reverendo William Branham continua dizendo, o qual ele já tinha gritado: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis juntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo de suas asas e não o quisestes, mas agora a tua hora chegou. Vejam, no Evangelho segundo São Lucas, no versículo 41 do capítulo 19 de São Lucas, aí nos diz dessa escritura que o irmão Branham faz referência. Nós a vemos também em São Mateus, que foi a que lemos no início. São Mateus 23, 37. Diz em São Lucas, versículo 19, capítulo 19, versículo 41 diz: quando ia chegando, vendo a cidade, chorou, dizendo: se conheceras por ti mesma ainda hoje o que é devido à paz, mas isso está agora oculto dos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão aos teus filhos dentro de ti e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conhecestes a oportunidade da tua visitação. E veja, ele escreve ali em cima, à direita, Jerusalém, as fátuas. Agora, aí nos fala desta perseguição que teve ali, que o povo hebreu teve ali, com a chegada do general romano Tito, que destruiu a Jerusalém ali. Mas vejam, em um lugar ele coloca Jerusalém, Israel, os 144 mil. E tem um lugar aqui no livro dos selos, onde
nos dice, miren en la nos página diz, vejam na página 464, 464, ...463, 463, vejam, diz abaixo. Entonces, Então, Deus se lembrou, mas notaram que os nomes haveriam de ser apagados, porque sob todo o céu não havia sacrifício imediato para oferecer o Espírito Santo para que pudesse ver estas coisas. Mas de todas as maneiras viu em sua própria mente tão egoísta. Mas Ezequiel, em sua visão do milênio, os viu em ordem perfeita. Em Ezequiel capítulo 48, também em Apocalipse 14, João os viu em sua ordem perfeita por tribos, correto. Então o que aconteceu? Lembrem, ele disse, sob os céus, o seu nome seria apagado da ordem das tribos, porquanto estava sob os céus. E estes 144.000 ainda estão sob essa ordem, correto? Mas é que eles foram cegados e tinham apenas os sacrifícios de bezerros e bodes. Agora vejam, ele apagou os seus nomes debaixo do céu, mas enquanto os gentios, no tempo do Espírito Santo, ao alguém pecar contra isso, o seu nome seria tirado completamente do livro da vida. E ele escreve à direita, livro da vida, e em cima, na margem, ele escreve debaixo dos céus. E então não tem perdão neste mundo nem no vindouro. Correto? Correto? Ali é onde nos encontramos. Israel estava sob o sacrifício dos cordeiros e bodes. Eles tinham um lugar porquanto estava aqui, mas as duas tribos faltavam e nunca poderiam ser inclusas. Agora, essa semana também começou ontem o Pessa no meio do povo hebreu, ou seja, que este ano também ele concorda com a Páscoa, com o Pessa de Israel. Estamos nos mesmos dias. Caiu esse ano também. Às vezes começa antes, depende. Mas esse ano começou ontem à tarde. E que ano? Ou seja, diz correto, nem estão enumeradas. E estão enumeradas. Melhor, José e Levi foram colocados em seus lugares. Ali você pode ver claramente. E lá, há centenas e centenas de anos, encontramos a promessa de Deus. Agora, o que aconteceu? Eles foram purgados durante o tempo terrível da tribulação. Agora, se Deus vai a essa virgem, qual era uma mulher boa, mas faltou conseguir azeite para sua lâmpada, e ele a vai purificar com perseguição, então, pela mesma razão, ele coloca estas duas tribos e as purifica durante o tempo da tribulação, porque, na verdade, é um tempo de purificação, de juízo. Aí à esquerda ele escreve, não tem quantidade específica. E à direita escreve, as duas tribos passam pela tribulação, as virgens fátuas são o tipo. Agora veio aí. Então aqui aparecem os 144.000 depois da purgação de Israel, e também aparecem as virgens fátuas já purificadas e com as suas vestimentas brancas. Quão perfeito é! Quão formoso! Outro paralelo é o tempo de angústia de Jacó. Agora lembrem que as virgens fátuas, elas não vão ser ressuscitadas depois da grande tribulação, elas são ressuscitadas depois do milênio. Mas os 144.000 sim. Vamos dizer, são pessoas, porque aí estão as tribos do norte e as do sul. Agora, em um reino, eles serão os eunucos, mas vejam, tem que ser pessoas, e são de confiança, digamos, porque para reinar aí com a noiva, tem que ser pessoas conhecedoras. E vejam, isso tudo
Deus está nos abrindo algo muito importante, porque embora passam pela grande tribulação, tem a bênção de um corpo eterno e glorificado para estar no glorioso reino milenial. Agora, continua dizendo aqui na página 10, tudo que estava na tumba, todos os que estavam na tumba, Abraão, Isaac, Jacó, todos os profetas estavam esperando por essa hora, e a igreja estava cega a ele. Quem está causando todo esse alvoroço? Quem é esse indivíduo que uma vez disse reticências? Esse não é o filho do carpinteiro? Conhecemos ele. Onde ele conseguiu essa sabedoria toda? Por que nós não vemos ele relacionado com nenhuma das nossas escolas? Não conhecemos nenhum livro que ele tenha aprendido. Quem é ele? Ele era a resposta da profecia dos profetas. E desenhe uma pedra angular esquerda. E aqui ele vem, montado sobre o lombo de um asno, de um jumentinho. Que atração! Que atração! E um asno ali montado. Que atração! Para os líderes religiosos era essa? Agora sim, era uma atração para aqueles que tinham recebido o cumprimento da vinda do Messias daqueles dias. Eles estavam vendo ali as profecias sendo cumpridas. Que atração! Deus estava cumprindo a sua palavra prometida, a hora que havia sido esperada por 400 anos. Em Gênesis, o 3º capítulo, no versículo 15, Deus tinha feito a predição: a semente da mulher ferirá a semente na cabeça, mas essa a ferirá no calcanhar. Essa profecia havia sido predita através da Bíblia sobre este homem que vinha. E aqui, recentemente, teve um profeta que ficou entre eles, que foi vindicado como profeta, Zacarias, e ele disse que: alegra-te muito, filha de Sião, da voz de júbilos, filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, humilde, e cavalgando sobre um asno, sobre um jumentinho, filho de jumenta. E aqui essas pessoas que liam as Escrituras dia após dia, observaram ele vir montado, montado e gritaram: quem é esse? Vê? Deus cumprindo a sua palavra ao povo que tinha que ter conhecido ele, mas não conheceram. Se falava de uma grande carpa catedral, se falava que estaria dando a fé de rapto, que tinha pregação, que tinha os trovões sendo dados a conhecer. E quando Deus está cumprindo, dizem: quem é esse? Pois este é o cumprimento do que foi prometido. É a profecia sendo cumprida. Simples assim. Quando Deus cumpre a sua palavra, sempre causa uma atração. Acontece sempre assim. Ele escreve à esquerda: dá vozes de júbilo, ano de jubileu. Causa uma atração porque não é o comum. Tão estranho, quando ele cumpre a sua palavra, a tendência moderna do dia faz com que a tendência moderna do dia não creia. Eles têm sua própria forma. Aí ele escreve: quando Deus cumpre a sua palavra, sempre causa uma atração. Quando Deus cumpre a sua palavra, sempre causa uma atração. Agora o Dr. William Souto continua dizendo, na mensagem O Mistério de Deus no Último Dia. Vejam, antes de Deus cumprir a promessa do ministério messiânico e de cumprir o sacrifício de expiação pelo pecado, veio uma etapa de uns quase 30 anos, e depois apareceu Jesus no ministério sendo batizado por João e sendo ungido com o Espírito Santo. Mas o sacrifício pelo pecado ainda não estava feito. Depois que chega a cumprir os 3 anos e meio do ministério, depois morre na metade da semana número 70, vê?
Ou seja, que o cumprimento das promessas divinas tem uma forma progressiva. Nesta mesma mensagem, qual é a atração no monte? Nos diz o reverendo William Branham, na página 22 e 23, diz que é um extrato da página 155, página 383 do livro de Citas, essa página do lado que estávamos lendo há alguns minutos. Ele disse: nos últimos dias haverá uma real chuva temporã tardia sobre este pequeno grupo. E aí em cima ele desenha uma pedra angular que vem com ele e escreve Jesus, Moisés e Elias. Agora, para identificar este pequeno grupo, somente tem a ver a quem está seguindo. Se este grupo está seguindo o ministério que tem, Deus em um homem, operando os ministérios de Jesus, Moisés e Elias, este é o pequeno grupo. Se você vê um grupo que está seguindo a um homem que não tem os ministérios, pois então esse não é o grupo. Vem. Que vem com ele. Escreve Jesus, Moisés e Elias. Neste pequeno burrinho, manso e humilde, sem dúvida nem denominação, clamando: Hosana ao Rei que vem em nome do Senhor. Qual é a atração hoje? Qual é a atração no monte? Qual é a atração no monte? E escreve em cima: igreja. Agora aqui, no livro de Citas, aí em cima ele escreve a chuva tardia e também escreve: o rei vem em um burrinho em sua segunda vinda. Em uma mensagem nos fala de Cavaleiro do Cavalo Branco de Apocalipse 19, que é a palavra vindo à sua igreja, o verbo. Agora, nosso irmão William continua dizendo aqui, nesta mensagem que estamos lendo: agora assim foi para o passado, e assim é para o nosso tempo também. Para o nosso tempo, a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo, o que estaria esperando? Estaria esperando a palavra, a promessa sendo vindicada, cumprida, sendo feita realidade. E tem uma anotação aqui, um livreto que ele nos deixa, onde nos diz: a essência das profecias messiânicas é Jesus Cristo. A essência das profecias messiânicas é Jesus Cristo. E assim é na segunda vinda do Senhor. A essência da profecia messiânica é o ungido. É aquele que as cumpre, que Deus a cumpre através desse instrumento. Agora continua dizendo: assim como para cada era Deus prometeu palavra, Deus deu palavra para ser cumprida, e para o nosso tempo também. Para o nosso tempo, consequentemente, assim como para outros tempos, o mistério de Deus em cada era foi o mistério do cumprimento do que Deus prometeu para cada era, o qual cumpriu no mensageiro e depois em todo o povo. Deu a conhecer ao povo, e o povo recebeu essa revelação divina. Na página 18 do livro de Citas, nos diz o reverendo William Branham, nesse extrato que está colocado neste livro, de porções de mensagens, diz, na página 18, parágrafo 143, diz: as Escrituras não importa que também as saiba, se o Espírito não as vivifica, não importa que tenha um grande conhecimento da mensagem ou das Escrituras, se o Espírito Santo não as vivifica, então a letra mata. O Espírito da vida, tem que ser vivificadas ou trazer a vida, em cima ele escreve cumprida.
têm que ser vivificadas ou trazer a vida pelo Espírito. Se o Espírito não dá vida à palavra e a faz uma realidade a você, então a letra é apenas intelectual. Aí é onde teremos tantos cristãos confusos hoje, ou cristãos professantes. É esta concepção intelectual de Cristo. Podem ter todas as mensagens, mas se o Espírito Santo não o faz vivo, não traz essa palavra à vida, vale do quê? Então é uma letra que não tem vida. Agora, quando você tem a letra e tem cumprimento dessa letra e a une, aí tem a letra, a profecia, a revelação com vida. Oh, aí vai falando, aí vai rindo, aí vai compartilhando, aí tem companheirismo, essa palavra com a palavra que é você. Agora ele escreve em cima: a letra mata, é igual concepção intelectual. O Espírito vivifica, e um traço, atrás a vida. A letra mata, é igual concepção intelectual. O Espírito vivifica, é igual um traço, traz a vida. Atrás a vida. Na página 79 do livro de Citas, parágrafo 673, aí nos diz: Vamos ler desde o início, veja. Depois destas coisas, depois que o seu ministério foi descoberto, depois que o seu mistério foi descoberto, depois destas coisas, vi outro anjo descer do céu, tendo grande poder. Agora aqui vem outro mensageiro descendo. Próximo capítulo, seu mistério foi descoberto. Agora, isso é agora o descobrimento do seu mistério e o mistério dos seus filhos, vê? Agora nós entendemos exatamente que ele fez a prostituta, porque ela cometeu adultério contra a palavra de Deus, e isso é o que fez dela uma organização. Ela não pôde ficar uma igreja da Bíblia e aceitar isso. Deus enviou nesse capítulo 18 um poderoso anjo, depois que esse mistério foi dado a conhecer, ou um poderoso anjo ou um mensageiro. Veja, imediatamente depois que o seu mistério foi dado a conhecer, quem era ela? O que era ela? Quem eram suas filhas? O mistério foi dado a conhecer. Então Deus enviou um anjo, um mensageiro. Para quê? Chamar fora. Sair, a mensagem da hora, sair dela, povo meu, para que não sejais partícipes de suas pragas. Ele a amaldiçoará. Observe, sair dela, Deus enviou um poderoso anjo ou mensageiro, e a sua luz não foi em algum canto, iluminou toda a terra. Sai dela, que ela e suas filhas também, para iluminar a terra e chamar o seu povo fora dela. Agora você sabe que isso é a verdade. O mensageiro foi enviado do céu. Aí à esquerda, para cima, ele escreve: enviado do céu. E em cima também, deste parágrafo 673, escreve Apocalipse 18. E escreve também ao longo: descobrimento do seu mistério e ministério. Descobrimento de seu mistério e ministério. Um mensageiro foi enviado do céu para chamar as pessoas de Deus da Babilônia, e a sua luz iluminou a terra. Grande Espírito Santo. O que disse esse anjo? Sai dela. Sim, Senhor. Este anjo veio à terra, e ele veio para proclamar a mensagem de sair da Babilônia. Não toques no que é imundo. Note,
es el ángel de la Esse é luz. o anjo da luz. Recuerde, el Lembre, último ángel o último anjo, es el ángel de la esse iglesia a anjo Laodiceia. é o anjo da Es el igreja a mensajero de Laodiceia. Esse é o Laodiceia, mensageiro que de es Laodiceia, el que é o último. último. El mismo Porque o capítulo mesmo siguiente es el próximo capítulo capítulo é o 19, capítulo que es la 19, venida que de é la a novia. vinda da noiva. E esto está en la E isso escritura, está na el último Escritura, ángel o que vino a último traer anjo que luz veio antes trazer de la luz venida de la antes da novia vinda da para ir noiva en Cristo. para ir em Es Cristo. la iglesia de É a Laodiceia. igreja de ¿Qué Laodiceia. era el mensajero de la O edad que era o de la iglesia de mensageiro Laodiceia? da era da igreja de Laodiceia? Chamando fora da Babilônia. Mire, iglesias sorprendidas en sus aulas, con Veja sus igrejas dogmas, surpresas em suas desmintiendo la aulas, palabra y com seus aceptando dogmas, dogmas. desmentindo a palavra e aceitando Ese es el dogmas. ángel de la luz, Esse a é la o edad anjo de da Laodiceia, luz, a era de que ha Laodiceia, rechazado a Cristo que rejeitou a y Cristo su palabra por e a dogmas, sua palavra por y lo echaron dogmas, para e o fora. expulsaram. Y él se paró a la puerta E ele tocando, ficou à tratando de porta, entrar. batendo, tentando entrar. Vê? A igreja da era havia rejeitado a Cristo, e Cristo é a palavra. E o tinham rejeitado. E ele estava do lado de fora. A única era da igreja que temos a Cristo En lo de afuera tocando, tratando de entrar. fora, tocando, batendo, tentando entrar. E essa mensagem do anjo mensageiro vindo de Deus estava retumbando a sua mensagem na terra para que saiam da Babilônia, saiam das organizações. O Espírito Santo hoje e a manifestação do Espírito Santo é esse anjo, tentando trazer as pessoas de volta à palavra, porque o Espírito Santo apenas vindicará a palavra. E em cima aí ele escreve: o Espírito Santo vindica apenas a palavra. Portanto, você é uma vindicação da palavra. E você pode dizer: o Espírito Santo me vindica hoje como um filho, uma filha de Deus. Eu sou vindicado pelo meu Pai Celestial. Não pode vindicar dogmas, não tem vida nelas. Ele é vida. Note, a igreja de Laodiceia havia negado ele, rejeitado, e o puseram fora. Note, este anjo é o último mensageiro antes da segunda vinda de Cristo. No capítulo 19 de Revelação, a voz do mensageiro. Se notamos, quando ele deu sua voz na terra, houve uma voz retumbando através do céu, que é a tradução do quarto verso. O que quer dizer? A voz de Deus falando ao seu povo predestinado, dizendo-lhes: sai dela. E à esquerda ele escreve outra vez para cima. Apenas exatamente o que a voz era. Ele tinha pessoas por dentro dali, por toda a Babilônia. Sai dela, para que não sejais partícipes de seus pecados. Sim, Senhor. Sair desses dogmas e credos, a palavra feita espírito e vida. Note o capítulo 19, o próximo. Depois destas coisas, você observou aqui o capítulo 19? Depois destas coisas, observe. O que depois do que? Depois da mensagem de sair fora dela. Depois destas coisas, observe, esse é o grito dos santos, da noiva com o esposo, indo às bodas do Cordeiro. Quão perto estamos então, irmãos? Observe o último chamado: sai fora da Babilônia. E ele escreve embaixo: depois de Apocalipse 18, vem Apocalipse 19. E à direita para cima escreve: o grito dos santos. Agora, o Dr. William Souto continua dizendo aqui, na mensagem que estamos lendo: para o nosso tempo, tem palavra prometida, e consequentemente esta palavra prometida para o nosso tempo será vindicada. E consequentemente será dada a conhecer a igreja do Senhor Jesus Cristo, e ela receberá essa palavra vindicada. Na página 108 do livro de Citas, parágrafo 946 nos diz: a vida que está na palavra, ou seja, o germen, e em cima escreve alma, e à direita desenha 3 círculos, e como espigas, como se fosse um trigo. E em cima também escreve o germen.
A vida está na palavra. O germe, a vida está na palavra. A vida que está na palavra, ou seja, o germe na semente, e a palavra é a semente. E a palavra é a semente que o semeador saiu a semear. A vida, então, é Cristo. E escreve ES, ou seja, Espírito Santo. A vida, então, é Cristo na palavra, vindicando pessoalmente em você algo que você não pode fazer, provando assim que é Ele e não você. Assim chegamos a ser escravos do amor dele, uma noiva. E escreve vindicando. Aí no final, vindicando. E em cima escreve, a palavra é a semente. Agora vejam nessa mensagem, que ele intitulou assim, a palavra falada é a semente original. Nos diz na página 28, o reverendo William Branham diz, você, aqui é do parágrafo 114 dessa versão, você não pode ser uma semente e não concordar com a palavra, porque a palavra é a semente. E se você é a palavra, como você pode estar em desacordo com ela? O veem? Você estaria em desacordo com você mesmo. Você estaria derrotando o seu próprio propósito. Como alguém disse, por que você sempre sai com pessoas como essa? Bem, se eu não faço, estaria anulando o próprio propósito para o qual eu fui enviado aqui. Aí tem que haver uma luz. E aí desenha uma estrela de Davi. E desenha também uma pedra angular e as eras. E ele escreve, se você é semente, é igual. Você está de acordo com a palavra. Se você, filho e filha de Deus que me ouve, se você é semente, você está de acordo com a palavra. Se não é semente, então não vai estar de acordo com a palavra, com o cumprimento dessa palavra, dessa profecia. Enquanto continuamos, vamos trazer as coisas e mostrar como elas mesmas ficam em ordem, perfeitamente com a palavra. Agora, sim, Senhor. Isto é o porquê Deus trabalharia através dele. E o que ele disse quando eu estava aqui na terra? Não faço nada até que o Pai me mostre perfeitamente. E qualquer outra coisa que ele fez foi sempre vindicada pelas Escrituras. Ele disse, esquadrinhai as Escrituras, porque elas são as que testificam de mim. E se eu não faço as coisas que elas disseram que eu faria, então eu não sou essa semente original, mas se eu as faço, as coisas, então, por que não creem em mim? Isso é verdade. Se vocês nem creem, mesmo na maneira que eu me sustento, então creiam na palavra. Que eu digo, creiam nas obras que eu faço, porque a minha semente pode produzir apenas o que eu sou. O abrolho pode ser apenas um abrolho. Você pode hibridizá-lo com qualquer outra coisa, mas isso é ainda um abrolho. Isso é correto, isso aceitará. Essa é a razão pela qual um misturado é um hipócrita. É um híbrido. Um homem que reclama ser um homem de Deus e nega a palavra, ele é um hipócrita. Uma mula que reclama ser um cavalo, ele não é um cavalo. Ele disse, eu sou um burro. E não é nenhum dos dois. Você é um hipócrita, bastardo de nascimento. Exatamente. Isso é um insípido. Mas é isso que é. Mas ele tentou fazer isso, o homem fez isso com a sua sabedoria. É daí que o obtém. Aí é onde toda a sabedoria do homem termina. Para ser nascido bastardo, correto. Agora, esse é o porquê Jesus foi tão perfeitamente manifestado. Deus foi tão perfeitamente manifestado em Jesus, porque Ele era a palavra de Deus. Ele era a palavra de Deus. Essa é a razão pela qual Ele não pôde produzir outra coisa, senão exatamente a Deus. E se Deus está em você, o que mais você pode ser? O que você vai produzir?
Não disse as Sagradas Escrituras? Eu disse, deuses sois? E se chamou a deuses aqueles a quem veio a palavra? Agora vejam. Como um filho e uma filha, um filho e uma filha de Deus vai produzir segundo a sua semente, e se é uma semente divina de Deus, vai produzir a Deus em você. Vocês viram isso? Você não vai poder produzir outra coisa senão o que é o seu Pai. E o nosso Pai é Deus. Agora, se você não é semente de Deus, então, quem é o Pai de vocês e que obra essa pessoa estaria fazendo? Jesus não disse que os profetas a quem as palavras de Deus veio, Jesus não chamou eles de deuses e escreve deuses sois, porque Deus foi manifestado neles. O que foi isso? A palavra falada, manifestada. Vê? É isso. Disse, como você pode negar, dizer, se você teve alguma sabedoria, você teria entendido. E ele disse, eu... Como você pode dizer, nós os chamamos, Deus mesmo chamou deuses e disse, como você pode então dizer que eles creiam e negar a mim quando eu digo que eu sou um filho de Deus? Por que então eles não viram? Por que então eles não viram isso? A mesma coisa hoje. Eu sou essa semente que havia de vir, a semente da mulher. Aí à esquerda ele escreve a semente da mulher e desenha uma estrela de Davi. Eu te darei uma semente. A serpente já havia a Eva, enganado a Eva, mas ele disse, a semente que eu te darei ferirá a sua cabeça. Ele tomará esta coisa outra vez, amém? Eu apenas desejo que todos possam ver isso. Eu vim para conquistar e corrigir o que ele fez, e a única maneira que eu posso fazer é através de uma mulher que creu na semente, onde uma mulher não creu na semente. O que falamos essa manhã da Virgem Maria. E a Maria espiritual hoje, a igreja noiva. A mulher creu na palavra onde a outra não creu. Eu sou esse vencedor, eu sou o que veio para dar vida através da minha morte, para pagar a pena do que ela fez. Através da minha vida será dada a você para fluir sobre você. E vocês serão filhos e filhas de Deus. Vem? Enquanto a semente está ali, você a hibridiza e você não tem outra coisa senão um filho bastardo denominacional. Isso é verdade. Qualquer coisa que nega a palavra, me perdoe, irmãs. Eu quero que vocês, eu tenho apenas que falar, apenas da maneira que isso diz aqui, vê? E essa é a maneira que é. Agora também esta mensagem, porque tiveram que ser pastores, aí nos fala algo muito importante também. Na página 40 dessa mensagem, porque para ele realizar essa obra, teve alguém que semeou essa palavra, esta semente. E nos diz aqui na página 40 desta mensagem, porque tiveram que ser pastores, diz, e você sabe, esta mãe, quando ela tinha concebido, depois que o anjo do Senhor encontrou seu pai Zacarias, e foi à casa de Elizabeth, e ela tinha 6 meses para ser mãe, mas ela ainda não tinha tido nenhuma vida. Ela estava assustada porque o bebê não tinha se mexido, falando de João Batista. Isso é o normal. E o Espírito Santo, o anjo do Senhor, e à esquerda ele escreve, o Espírito Santo é esse, anjo. E em cima ele escreve, o anjo do Senhor, Gabriel.
E o Espírito Santo, o anjo do Senhor, apareceu a Maria e lhe disse que teria um bebê sem conhecer nenhum homem. E disse a condição de Elizabeth. Agora veja no livro de Citas, nos diz na página 2, parágrafo, vamos ver aqui. Agora vejam aí o que nós conseguimos nesta página, neste mesmo livro, desta mensagem. À frente ele nos escreve ali. O Espírito Santo, em cima escreve Gabriel. O Espírito Santo, o anjo do Senhor, apareceu a Maria. E em cima de anjo ele escreve Gabriel. Agora na página 2, parágrafo 10 diz: antes que Deus envie alguma coisa à terra, Ele sempre envia a sua mensagem. Deus envia os seus anjos para vindicar ou para verificar se essas coisas... Agora tem anjos menores e tem anjos maiores. Agora, pouco antes da vinda de Jesus, Deus enviou a Gabriel, o grande arcanjo. E ele escreve em cima, arcanjo Gabriel. Agora veja que ele depois nos mostra algo mais. Na página, vamos ver aqui. Isso é do parágrafo 282 do livro de Citas. Página 33 diz: e de pé ali está um anjo, o poderoso Gabriel. Ele é o mensageiro aos judeus. Lembrem, Gabriel anunciou a primeira vinda de Cristo. O anjo Gabriel anunciará a segunda vinda de Cristo. A Bíblia disse assim: Gabriel é igual, anuncia a segunda vinda de Cristo. Ele escreve aí. Agora vejam como para a igreja noiva, nesse tempo final, tem aparecido esse arcanjo e tem dado essas boas novas e semeado essa semente, como fez na primeira vinda do Senhor. Agora vejam, nesta mensagem que estivemos lendo, da palavra falada é a semente original. Um pouquinho mais adiante, na página 30 diz, que é do parágrafo 128 dessa versão, diz: essa é a maneira com qualquer pessoa que reclama que crê em Deus e não crê em sua palavra, e tomará um credo denominacional e reproduzirá com a palavra. Vê? Você não é de Deus, você está morto. Você não pode estar morto e vivo ao mesmo tempo. Em almas encarceradas é que ele diz que caminham até mesmo estando mortos, ou algo assim que ele diz. Porque se não tem a palavra, então não pode estar vivo, espiritualmente falando. Assim é a palavra. Sem a palavra de Deus não cresce. Você está fazendo o papel de um hipócrita. Deixe isso para o sacerdote cardeal, qualquer um que seja, ou para o bispo. Isso é correto, isso tem que ser a palavra. Ou você está morto. Apenas um filho ilegítimo. E a palavra de Deus, a parte de Deus, não crescerá. Você pode crescer no mesmo campo enquanto estava chegando a isso diretamente, mas você com certeza não está no rebanho. Isso não crescerá, correto? Correto, notamos então, vemos a palavra falada, então somos a palavra de Deus manifestada. Isso é como Deus quer a sua igreja, para se manifestar a si mesma. Como Ele pode manifestar a si mesmo, a menos que a sua própria semente esteja nessa pessoa? Como você pode usar os seus próprios pensamentos e Deus manifestar-se a si mesmo através de você? Como você pode tomar a sua própria crença e dizer, bom, o meu pastor ensina, o meu credo diz isso, os dias dos milagres. Como você vai fazer isso e então ser um filho de Deus manifestado? Como você vai fazer isso? A morte de Jesus não era nada para você.
le acepto mi Salvador. ou aceito meu Salvador. Você não, você diz que você faz, mas você não. As obras de vocês provam que você é. Jesus disse a mesma coisa. Se você pensa que eu sou nascido ilegitimamente, eles disseram, somos filhos de Abraão e não precisamos de ninguém que ensine para nós. Ele falou, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês conheceriam a mim. Vê? Ele disse, qual de vocês me condena de pecado? De incredulidade? Me mostre uma coisa que Deus prometeu de mim que não esteja cumprida. Mostre uma coisa que o Pai prometeu que eu não tenho cumprido. Pecado é incredulidade. Vamos ver se você produz então. Isso os tirou o chifre deles. Certamente diz, quem está me acusando? Quem pode me condenar de pecado ou incredulidade? Vê? Se eu não creio, então por que o Pai está fazendo através de mim? Como Ele está fazendo? Toda palavra que Ele prometeu. Agora deixa eu ver onde vocês obteve a de vocês. Quem é então nascido ilegítimo? Foram eles, filhos ilegítimos professando ser de Deus. Jesus falou, vocês são do vosso pai o diabo, e vocês fazem as suas obras. Que tipo de obras o diabo fez? Tratou de hibridizar a palavra de Deus através de Eva. E ele escreve em cima, as obras do diabo é igual, tornar a palavra híbrida. Aí é como você os identifica. Quando eles tornam a palavra híbrida. Isso é exatamente a mesma coisa que estas grandes denominações fazem hoje. As obras do diabo, seu pai, eles estão tentando tomar um credo e produzir com a palavra de Deus. Isso é o que Satã fez no início. O pai, o diabo. Deus abençoe, irmãos, saiam disso. Jesus disse assim, se você tem algum cantinho de Deus em você, você tem que olhar e ver isso. Híbrido. Agora vejam, é isso que estão tentando produzir os grupos independentes e as denominações. Agora veja na página 160 do livro de Citas, parágrafo 14, 14:21 diz: e em colocá-lo mal, vocês poderiam fazer Deus em uma era, e na próxima era vocês fariam algo histórico. O colocar as escrituras poderia juntar mal o seu corpo. O pé no lugar da cabeça deve estar alguma coisa, como ele falava da vaca, comendo em cima da árvore. Em outras palavras, poderiam ter Jesus ensinando a mensagem de Moisés. Poderia ter a Wesley ensinando a era de Lutero. Poderia ter agora a nossa era ensinando a mensagem pentecostal. Vocês veem que confusão estariam. Pentecostes já mostrou as suas cores. Lutero já mostrou as suas. Isso foi uma denominação. E em cima desenha, aí à esquerda, em cima desse parágrafo, uma pedra angular, as eras, e as enumera de 1 ao 7, e a pedra angular escreve 8. E escreve cabeça. E aí em cima desse parágrafo, ele escreve, não deslocar a escritura. Não deslocar a escritura. Quem ensina hoje a mensagem pentecostal. Agora continua dizendo aqui, o nosso irmão William, eu estou na mensagem Mistério de Deus no último dia. Continua dizendo, os escolhidos de Deus ouvirão a voz de Deus. Vejam aqui no livro de Citas, página 120, vamos ler aqui o que nos diz, parágrafo 10, 65 diz, podem encontrar, para ver aí também o que nos escreveu. Ele vai ler essa porção aí, página 120, parágrafo 10, 65 diz,
Ele era a luz vindicada desse dia. Vem, mas tem mais palavras que tem que ser vindicada. E diz o irmão William, vem, se há mais palavra, isso é mais promessas divinas. Ele tem que vindicar mais palavras. E quando a última palavra seja vindicada, então há uma última palavra que tem que ser vindicada. Então a morte é absolvida pela vitória, e os mortos em Cristo se levantarão e o milênio entrará. Na página 121, parágrafo 1076, veja, o reverendo William Branham nos diz aqui: agora está mudando de evangelização para fazer descansar de tal maneira que o Espírito de Deus possa te levar completamente a outra dimensão. E aí à direita desenha uma pedra angular e as eras, e em cima escreve rápido em cima da pedra angular, e em cima do parágrafo escreve mudança de evangelização para nos levar a outra dimensão. Mudança de evangelização para nos levar a outra dimensão. Agora nosso irmão William continua dizendo, ele onde se deteve ali a leitura. E agora, do que depende a ressurreição dos mortos em Cristo e nossa transformação? De que a última palavra seja vindicada. O que Deus prometeu para o último dia seja vindicado, seja trazido à vida. Olhem se é tão importante a segunda vinda do Senhor, tudo depende da sua vinda. Não tem outra esperança senão a segunda vinda do Senhor. A ressurreição, a transformação depende da segunda vinda do Senhor, de que essa palavra seja vindicada, trazida à vida. Agora nosso irmão William diz, na página 156, agora passa a 156, do livro de Citas, parágrafo 1396, diz, agora não lemos aí, vamos ver algo primeiro aí, a 1065, onde estávamos, porque ali havia escrito, em cima da 1065, aí escreve Jesus, Elias, Moisés. E aqui, passando ou seja, a continuação desse parágrafo, 1065, em cima escreve, quando a última palavra seja vindicada, o Senhor, com Elias e Moisés, será vindicado na segunda vinda. Quando a última palavra seja vindicada, o Senhor, com Elias e Moisés, será vindicado na segunda vinda, porque o Filho do Homem vem com os seus anjos. Estes são os ministérios que ele disse que estaria operando em uma grande carpa catedral. Agora, página 156, nos diz, do parágrafo 1396, ele está lendo ali, diz, mas em obediência essa mulherzinha de fé, aí no início do parágrafo, mas em obediência essa mulherzinha de fé, e diz o irmão William, ou seja, se refere à igreja noiva, a que vive pela fé, a noiva, a pessoa que está aqui, ali ou longe em alguma outra parte, alguma outra igreja, alguma outra denominação, seja o que seja, e crê na palavra de Deus, obediente, esperando em amor para que a promessa da era seja confirmada. E diz o irmão William, a promessa da era, o que Deus prometeu. Ela está vigiando por ela. Agora vejam, na página 136, nos fala do que é perfeito. Página 136, o que é perfeito é a interpretação, vamos ver aí.
Página 136, parágrafo 12:16, diz: 1 de Coríntios 13 diz isso: quando venha o que é perfeito, então o que é em parte vai ser tirado. Assim, todas essas pequenas coisas que estão saltando como uma criança, tentando falar em línguas e todas essas outras coisas, quando o que é perfeito. E temos hoje, com a ajuda de Deus, a perfeita interpretação da palavra com vindicação divina. Então, o que é em parte é tirado. E em cima escreve aí vindicação. E em cima e à esquerda uma pedra angular e as eras. E a sétima era. E aqui na página 136, aí em cima do parágrafo 12:16 escreve: o que é perfeito, dois pontos, é a perfeita interpretação da palavra. O que é perfeito é a perfeita interpretação da palavra. E embaixo no parágrafo escreve: o que é em parte para as crianças pentecostais. Agora vejam. Na 1396, onde estamos lendo, porque ele continua. Agora ele diz: por que estava vigiando no tempo do reverendo William Branham a igreja noiva? Pelo cumprimento do que Deus prometeu, pela última palavra, porque com a confirmação, com a vindicação, com a vivificação, com a confirmação, com o cumprimento da última palavra prometida, virá logo a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação nossa, os que vivemos. Viram? Diz: por que estavam vigiando no tempo do reverendo William Branham a igreja noiva? Pelo cumprimento do que Deus prometeu, pela última palavra, porque com a confirmação, com a vivificação, com a confirmação, com o cumprimento, veja, é por isso que ele dizia, na página 119 do parágrafo 10:58, diz: talvez eu esteja construindo uma plataforma para que alguém mais suba nela. Talvez eu seja levado antes desse tempo. De que tempo? Do tempo da confirmação do que ele estava precursando. Mas eu creio que estamos tão perto que eu não morrerei de idade avançada, e sendo de 54 anos, não morrerei de velhice até que ele esteja aqui. Teria uns 65 anos nesse tempo, quando o cumprimento do que ele profetizou, precursor, nasceu. Ou apenas que seja atirado, assassinado de alguma forma, morto, mas não por idade avançada, até que ele venha. Talvez eu não faça, mas essa mensagem introduzirá Jesus Cristo ao mundo. Assim como João Batista foi enviado como precursor na primeira vinda, essa mensagem será precursora da segunda vinda. E João disse: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim que será paralelo em tudo. Eu sei que será. Vem? Por que palavra o irmão Branham estava vigiando? Para que fosse cumprida, fosse vivificada pelo cumprimento do que ele precursou, porque ele sabia que quando essa palavra fosse trazida à vida no cumprimento, na manifestação da vinda do Filho do Homem com seus anjos, ele sabia que a ressurreição estaria pertinho e a transformação também. Diz: com a confirmação, com o cumprimento da última palavra prometida, virá depois da ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação nossa, os que vivemos, para aqueles que verão e crerão na palavra prometida, vivificada, cumprida no meio da igreja de Jesus Cristo. Vejam na mensagem, o único lugar provisto por Deus para adorar. Por isso é que ele dizia que no cumprimento da visão da carpa iria se abrir, iria se dar a conhecer o mistério do sétimo selo. Vamos dizer, iria se falar com arroz com feijão, bem claro.
Agora essa é a atração no monte. Agora veja essa mensagem, o único lugar provisto por Deus para adorar. Na página 14, nos diz o reverendo William Branham: Caim era tão religioso como Abel. Ambos edificaram um altar. Ambos amavam a Deus. Ambos faziam sacrifícios. Ambos adoravam. Ambos devolviam os dízimos. Ambos faziam tudo do mesmo jeito. Mas pela fé, que é revelação, Abel, a palavra de Deus revelada, explicada, demonstrada e vindicada, glória. Caim fez uma oferta, mas Deus não vindicou ela. Deus requeria adoração. E Caim fez a oferta, mas Deus não a vindicou. Mas pelo verdadeiro canal, reticências. Aí à esquerda ele escreve: Deus vindica a sua palavra revelada em quem a tenha. Você diz: bom, a minha igreja é o canal. Espere um minuto apenas. Deus interpreta a sua própria palavra por seus termos, o qual ele falou. Não pelos termos de um líder, de um ser humano, ou de um grupo, ou de um movimento, ou de alguma organização, mas pelos termos os quais ele falou. Vejam, Caim disse: eu sou religioso, eu sou amante do que me fez, eu ofereço a ti este famoso altar, eu ofereço a ti esse sacrifício, eu edifiquei todas estas coisas, Senhor, porque eu te amo. Abel falou a mesma coisa. Agora é o que é vindicado, o que está aprovado. É o que é vindicado, o que é aprovado. E Deus desceu e recebeu o sacrifício de Abel, porque por revelação ele havia encontrado o verdadeiro canal de Deus, que era aceito. E vocês estão encontrando e encontraram o canal direitinho à 7ª dimensão. Vocês encontraram esse canal. Encontraram esse caminho, essa via. Agora vigie esse espírito de Caim ao longo das Escrituras, justamente até este mesmo dia, fundamental, tão fundamental como o outro. À esquerda ele escreve: vigie o espírito de Caim. E à direita ele escreve: intelectual. Vejam o profeta Balaão e o profeta Moisés, ambos com 7 altares, altares do Senhor, sangue em cada um deles. E não apenas isso, mas cordeiro em cada um deles. Em numerologia, exatamente o número certo, 7. Perfeito, 7 carneiros, exatamente correto. Ambos os altares, tão fundamental um como o outro. Mas a quem Deus vindicou? Vê? O que estava em sua palavra. Fundamentalismo nada significa. É a revelação de Deus. E ele escreve aí: Deus vindica ao que está na palavra. Deus vindica ao que está na palavra vindicada hoje, de hoje. Agora nossa família continua dizendo: esperando para que a vida... Está lendo, continuando a leitura aí do parágrafo 1396. Vamos ter aí aberto. 1396 diz: continua lendo: esperando que a vida, que é o Espírito, confirme ou faça vivo. Vem, para que o Espírito, diz irmão Ilha, para que o Espírito Santo confirme ou faça a realidade, a palavra prometida, o que Deus prometeu. E continua lendo: isso é o que ela está esperando. Agora aí nesse parágrafo 3026 escreve: esperando para cada era de dispensação, Deus tem e reticências. E escreve também: esperando que promessa dessa era seja confirmada. E aqui em cima escreve: que o Espírito confirme, o faça viva. Faça viva. E escreve aí também: esperando como Ruth.
E onde diz, o corpo está esperando o que é a palavra, esperando para que a vida, que é o Espírito. E aí desenha uma seta, desenha uma pedra angular e escreve na carpa. Agora vejam, tem que estar 5 deveres, diz o irmão Branham, tem que estar para que possa fazer, para que possa ser vindicado. Na página 150, parágrafo 13 e 41. Diz, para guardar os mandamentos de Deus, para fazer qualquer coisa bem para Deus, para fazer um serviço corretamente, há 5 deveres. Para fazer a Deus um serviço corretamente, primeiro, tem que ser o seu tempo. Escreve milênio, e em seu tempo, dispensação, abreviado. Seu tempo para fazê-lo. Tem que ser sua estação. E escreve em cima, era. Tempo, dispensação, escreve em cima. E estação. Era, momento. E tem que ser, segundo a sua palavra, que seja falada. E escreve a Escritura. E tem que ser dado à pessoa. E escreve em cima mensageiro. E tem que ser dado segundo a pessoa que ele escolheu por quem fazê-lo. E tem que ir primeiro aos seus profetas. E o profeta tem que ser vindicado. E o profeta tem que ser vindicado pela palavra de Deus. E escreve em cima aí, pela palavra de Deus, em cima escreve, está prometido na Bíblia. Aí tem os seus 5 deveres. Tem que ser assim. À direita, ele desenha a pedra angular as eras e a divide as 7 eras. E em cima escreve um profeta vindicado pela palavra. Também nessa próxima, veja nessa que segue na 13:42 diz: muitas pessoas sinceras se juntam a uma organização, ou um grupo, ou um culto de algum tipo, e ali morrem espiritualmente. O mesmo se vê hoje. Vocês não podem dizer nada a eles. Eles recebem estas coisas e apontam a eles. Os bispos disseram isso, isso disse isso, isso disse, e esse disse isso, e você mostra aqui mesmo a palavra de Deus, onde é o assim diz o Senhor. Ou seja, a pessoa mostra pelas Escrituras, veja, isso é assim, assim. Não, é que o nosso pastor, o nosso bispo diz isso e isso. Não, é que o nosso pastor, não importa o que diz o pastor. Não importa o que eu digo ou qualquer outra pessoa. Se é contrário à vindicada palavra de Deus, agora é o tempo, a mensagem, e assim sucessivamente. Esqueça, fique longe dele. E escreve à direita a palavra vindicada. E desenha uma pedra angular e as eras à esquerda também. E vê aí embaixo diz: se é contrário à palavra vindicada da hora, e o tempo, a mensagem, deixa-os. Se é contrário à palavra vindicada da hora, e o tempo e a mensagem, deixe. Agora continua dizendo aqui o nosso irmão William. Eu estou na mensagem ainda, o mistério de Deus no último dia. E alguns perdem a direção do Espírito de Deus e começam a buscar outra coisa que não é o que Deus prometeu. E se inventam programas que faz apenas uma coisa: entreter o povo, que não é aquilo que Deus prometeu no último dia. Quantas ideias há por aí, em diferentes lugares, entretendo o povo. Porque diz, por isso que diz: se o cego guia o cego, ambos cairão no abismo. Mas se tão mal estão os líderes que fazem, está pior o povo que o segue.
Se inventam programas que apenas faz uma coisa, entreter o povo em alguma coisa que não é aquilo que Deus prometeu cumprir no último dia, e que não é aquilo que dará fé à igreja noiva para ser transformado e levado com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Continua dizendo, e continua aí, continuando com esse parágrafo 13:96. Nenhuma outra vida funcionará nele, e diz o irmão William, portanto, não vai funcionar outra coisa a igreja do Senhor Jesus Cristo. Funcionará apenas a palavra prometida para esse tempo, sendo o quê? Cumprida, sendo trazida à vida. Nenhuma outra coisa poderá produzir o recolhimento dos escolhidos do último dia, e nenhuma outra coisa poderá produzir ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação nossa aos que vivemos e o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Apenas a palavra prometida para o último dia. Veja na página 154 deste livro de Citas, parágrafo 13:76, nos diz: a primeira etapa, cura. A segunda etapa, profecia. Terceira etapa, o abrir da palavra, os mistérios revelados. Não mais, não há ordem mais alta para revelar a palavra que os profetas, mas a única maneira que o profeta pode ser vindicado é pela palavra. E lembrem que a terceira etapa foi o abrir destes 7 selos para revelar a verdade escondida que foi selada na palavra. E ele escreve em cima: terceira etapa é igual os selos. Terceira etapa é igual abrir a palavra, é igual por profeta. Agora nosso irmão William continua dizendo, o reverendo William Branham, na página 134 do livro de Citas, diz: faça-se a palavra da hora. Não a palavra de uma era passada, mas a palavra da hora. Isso é, converta-se a palavra na palavra da hora. Isso está na página 134, parágrafo 11:93, que ele nos cita aqui, onde diz: converta-se em parte da palavra e a parte da palavra hoje. Você não pode ser parte da palavra do dia de Moisés. Esta parte, de fato, está... Isso foi os pés. Estamos na cabeça agora. Isso é Cristo. Não é o tempo dos braços lá em Lutero. Não. Esse é o tempo da cabeça. Cristo, a pedra angular, vem ao corpo. E vemos a grande reforma de Lutero naquela era, e de Wesley e dos pentecostais. Agora estamos esperando a pedra angular da cidade. Aí em cima ele desenha uma pedra angular, as eras, e escreve: a pedra angular vem ao corpo. E embaixo, à esquerda, no cantinho, desenha uma pedra angular. Agora continua dizendo, ou seja, que a palavra da hora se faça carne em você, que você a receba de todo o coração e seja parte da sua vida. Na página 110 do livro de Citas. Agora, essa palavra tem que ser encarnada. E se a última palavra tem que ser vivificada, então você tem que receber essa palavra que foi encarnada e no cumprimento do que foi prometido. Assim como receberam ali, e depois por 2000 anos a palavra encarnada, cumprida na pessoa de Jesus, no cumprimento da primeira vinda do Senhor. Na página 110, parágrafo 966 diz: lembrem que cada era, a que segue herda tudo, as que outras a ofereceu. Veja isso aqui. Agora, depois de que receberam todos esses poderes, esses nomes novos e tudo que está escrito que ele prometeu, que comessem do maná escondido e pelo resto da era, veja a última era da igreja, a Revelação 3:21. Aquele que vencer, eu sentarei comigo no meu trono. Amém. Assim como eu também venci e estou sentado com meu Pai em seu trono.
Y a la izquierda dibuja una piedra angular E à y las esquerda edades. desenha uma pedra angular e as eras e escreve: vem para reclamar seu próprio trono. Ahora, Agora, hay diferentes ángulos tem para ver ese diferentes trono. ângulos para ver esse trono, como o trono de Davi durante o reino milenial, o reino do Messias príncipe, Y está también e el está trono também o trono como cuerpo místico como corpo místico de creyentes. de Y crentes. también está el trono E está como também o individuo, trono el como alma de la indivíduo, a alma da Por pessoa, e consiguiente, consequentemente ele ele vem por Él você. viene por ese trono. Ele vem por esse Para trono sentarse en su para trono. se sentar em seu trono. Y arriba él escribe E em cima ele escreve, en la página 111, na página ahí en 111, esse párrafo que continúa aí nesse ahí, parágrafo que continua se aí, sentará conmigo se en mi sentará trono. comigo em meu trono, Y varias escrituras e allí. várias escrituras aí. Agora miram acá en la Agora página vejam aqui na 110, página encima del 110, em cima do parágrafo 966, 966, ahí él escribe aí ele escreve 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 linhas, para que tenga espacio, no la para coloquen que abajo, tenha que no espaço le não va a coloque embaixo, entrar lo otro. Más arribita, um pouquinho mais acima, coladinho do 965. las promesas de una As promessas de uma dispensação, la hereda, a la herda, nueva a dispensación. nova dispensação. Las promesas de una As promessas de uma hereda, la nueva dispensação dispensación. herda a nova dispensação. Cada era herda Las promesas as promessas de las anteriores das edades anteriores eras também. también. Las promesas de una As promessas de uma hereda dispensação la nueva dispensación. herda a nova dispensação. Cada edad hereda Cada era las herda promesas as promessas de las anteriores das edades también. anteriores eras também. Ahora sigue diciendo aquí Agora, nuestro o hermano nosso Moíra continua dizendo aqui. Will. Y entonces E então, la palabra de la hora a palavra da hora estará en usted. encarnada em você. La palabra de la A hora palavra estará da hora encarnada estará encarnada em você. Aunque tengamos el cuerpo Embora mortal, tenhamos o corpo mortal, pero estará hecha mas vai carne en estar nosotros. feita carne em nós. quando tengamos E el cuerpo quando nuevo, tenhamos o estará corpo encarnada novo, estará también en encarnada nosotros. também em nós. En este mensaje, porque Nesta tuvieron que mensagem, ser porque pastores, tiveram que ser pastores, en la página 55, na página 55, nos dice, nos diz: pero cuando Jesús venga algún día, mas quando Jesus venha algum dia, o grande pastor das ovelhas de Pentecostes, através de Lutero, em todas as eras, han aceptado la luz aceitaram a mientras venía luz a través de enquanto los vinha através dos portadores. Não aceitar o portador, aceitar a luz. Vê? se salió fuera. Saiu fora, ele virá a redimir. Yo estoy tan Eu contento estou tão en contente em saber saber que eu sei que ele virá de novo. seria Oh, usted contado você seria com su grupo? contado com o seu grupo. Aí dibuja à direita uma Aí à estrela direita ele de Davi desenha uma estrela de e uma Davi e pedra uma pedra angular. circula a estrela E de circula a Davi com estrela de flechas Davi hacia com setas, la piedra angular y a las pedra edades. angular e as eras. Hay solamente una manera de hacerlo. Há apenas uma maneira de fazê-lo. No por ingresar a una Não iglesia, por ingressar a uma pero igreja, por ser nacido mas de por él. ser nascido todo nela. lo que el Padre E me ha dado tudo que o vendrá a Pai mim. me deu virá a mim. Y ningún hombre E puede venir a nenhum menos homem que mi pode Padre vir lo a llame. menos que meu Pai o chame, vê? Eso es todo lo que Isso hay é en eso. tudo que há Acéptelo. nisso. Aceite-o. Ese es el único Este é regalo o de Navidad único que yo presente conozco. de Natal que Esse eu é o regalo conheço. de Deus. Este é o presente de Deus que Ele me deu, que Ele deu ao mundo, seu unigênito Filho. E Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. A palavra, vê? Creia nele nesse dia. A plenitude da palavra. Agora Ele vem para nos redimir, do qual na página 352 do livro dos selos diz: e acontecerá que no tempo, quando o anticristo venha em sua plenitude, Deus também virá em sua plenitude para nos redimir. E escreve aí, para nos redimir, ele escreve transformar-nos. E onde diz Deus também virá em sua plenitude, ele escreve com Moisés e Elias. Temos visto as profecias que se aproximam, a que já têm estado sendo cumpridas, e as que se cumpriram, e as que estão sendo cumpridas, e as que se cumprirão mais adiante. Porque essas que faltam por se cumprir, as que mais estamos almejando é a ressurreição e nossa transformação, a qual receberemos, porque é uma profecia, é uma promessa, e Deus é fiel para cumpri-la.
las profecías as profecias que se aproximam. Usted ha sido una profecía Você tem sido uma profecia cumprida, que se ha acercado que tem se aproximado, y ha llegado a traer e você chegou vida a esa profecía en e usted. tem chegado a trazer vida em você Ahora essa ven profecia. esa palabra Agora con vem vida. essa palavra com vida, Y así él e assim puede decir nuevamente ele en este pode tiempo, dizer novamente nesse tempo, como dijo como disse Adán a Eva, Adão a Eva: eres carne de mi agora é carne, carne hueso da de minha mis carne, é huesos. osso dos meus ossos, é osso dos meus ossos. Tú eres yo, Tu és eu, el yo soy. o eu sou. Y ven cómo E vem como todo va tomando lugar. tudo vai Toda tomando lugar, profecia toda tiene que profecia cumprirse. tem que se cumprir. Las profecías, As profecias que se aproximam. le damos gracias a Dios Damos por graças a Deus ver el cumplimiento de esas por profecías ver o cumprimento dessas profecias y le damos gracias a e Dios damos que graças a Deus está con nosotros, que sempre está conosco, abriéndonos nos abrindo as Escrituras e nos mostrando pela palavra en esta forma tan nesta sencilla forma tão simples y dando a conocer e dando a conhecer todo lo que Dios ya cumplió, tudo que Deus já todo lo que cumpriu Dios está e cumpliendo, tudo que Deus está cumprindo, lo cual nos gozamos, o nos qual nós alegramos, nos regozijamos, nos alegramos ao ver que Dios ha sido fiel que Deus tem sido fiel en su palabra. em sua palavra. Vamos a ponernos en pie. Vamos nos colocar de pé, por favor, e assim Nos estiramos un poquito nós nos esticamos um pouquinho y ya podemos entonar alguna alabanza e já podemos entoar alguns louvores para luego para depois deixar deixar en este tema neste tema las profecías que se acercan, as profecias que se aproximam, que fue un mensaje predicado que foi uma mensagem pregada pelo Dr. William Souto Santiago, 13 de abril, corrijo, 7 de abril de 2006. As profecias que se As acercan. profecias que se aproximam. Procuramos o cântico 142. Tú eres mi Señor. Tu és o meu Senhor. Tú eres mi Señor, eres mi Dios, mi Rey, el dueño de mi ser, omnipotente y fiel. Toma lo que yo soy, toma todo de mí y haz lo que quieras tú para tu gloria. Mi alma, espíritu y cuerpo lo dedico a ti, solo para ti. Y ahora descanso en tu brazo eterno, me siento seguro en ti. A donde tú me guíes, yo te seguiré. A
hasta el final, hasta el final. Él nos está guiando a la casa de Ele nuestro está nos Padre guiando à Celestial, casa do nosso Pai a Celestial, la cena de las a bodas del ceia das Cordero, bodas do Cordeiro. en donde hemos sido invitados y estamos preparándonos. Estamos nos assistir. preparando para assistir. Ya hemos dicho, Já dissemos, yo voy, eu vou, el yo o eu, nuevamente presente. novamente presente. Yo voy a estar. Eu vou Te estar, confirmo, Senhor, eu confirmo, Mi Senhor, asistencia a minha assistência en la cena de las na bodas del ceia das bodas, a minha presença Porque na ceia creído das bodas do Cordeiro, la palabra porque eu profética criei na palavra He profética, creído la profecía eu criei na profecia que fue hablada que foi para falada este tiempo final, para esse tempo final, sendo cumprida, sendo materializada, sendo vivificada. y la he recibido Eu a recebi en mi corazón, no meu coração, en tu trono, no teu trono, el cual estás allí o qual está aqui, gobernando. governando Las profecías as que profecias se acercan. que se aproximam. Deixamos assim imediatamente conosco a nuestro ao nosso apreciado irmão e amigo, el doctor o doutor William William Soto Santiago.